Bom, meu nome é Tamires e eu vou falar um pouco sobre o tema que a gente escolheu para fazer a pesquisa científica. Então, nesse projeto, nós vamos abordar a educação especial e dentro desse tema, vamos abordar o transtorno de espectro autismo, ou seja, a introdução do aluno portador de autismo no ambiente escolar. Na realização do projeto, nós vamos esclarecer alguns pontos, que serão o projeto de pesquisa, o problema, a introdução, objetivos, justificativas, o referencial teórico, procedimentos metodológicos e, por fim, vamos colocar o cronograma. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns desses temas que eu falei agora, que serão, nesse projeto vamos discutir o autismo na perspectiva de observar e respeitar para assim construir um significado aos sujeitos como cidadão, ou seja, vamos procurar um significado para introduzir esses cidadãos, que são os alunos portadores de autismo. O TEA, como é conhecido, o transtorno de espectro autismo, é um transtorno que reúne as desordens no desenvolvimento neurológico, que estão presentes desde o nascimento da criança ou também podem aparecer no início da sua infância. Que essas crianças que são portadoras de autismo, elas não reconhecem muito bem os pais, elas não têm afinidade com as pessoas, embora algumas possam ter a inteligência e a fala intacta, outras possuem retardos mentais. E nos casos de situação problema, nós vamos buscar explicar quais os fatores que poderiam influenciar no desenvolvimento escolar dessa criança e também o que pode ser feito com relação a isso. Ou seja, nesse estudo, nós temos como objetivo analisar os fatores que influenciam no desenvolvimento escolar da criança autista. De fato, o autismo ele é um tema muito relevante, principalmente no âmbito escolar, já que as crianças autistas têm dificuldade para se inserir no ambiente social. Ou seja, muitas crianças, a grande parte, acho que, ou seja, 90%, a maioria das crianças que têm autismo, elas não conseguem se comunicar com as outras pessoas, elas não conseguem brincar na escola com essas outras crianças normais. Por isso gera muito preconceito. Muita gente tem uma criança autista, mas não quer reconhecer, não faz exame para saber se a criança é autista e muita gente também não conhece. Então, por isso que a gente escolheu fazer esse trabalho, que é para poder esclarecer um pouco e desmistificar o autismo. Nos objetivos, nós temos como objetivos os gerais e os específicos. Então, nós vamos esclarecer um pouco os objetivos gerais, ou seja, o objetivo geral, que é expor o transtorno do espectro autista, ou seja, expor o autismo. E como objetivos específicos, nós vamos descrever as características do autismo, as causas, a inclusão das crianças, ou seja, a inclusão das crianças portadoras de autismo no ambiente da escola, o processo de diagnóstico, como eu falei anteriormente, que muitas pessoas, as crianças têm o autismo, mas a família não reconhece ou não procura um método de saber, procura um médico para saber o que a criança tem. E também nós vamos falar sobre os fatores que influenciam no desenvolvimento da criança portadora de autismo. Aqui eu separei uma frase de um filósofo que é falando sobre os sintomas das crianças, porque as crianças que têm autismo nem todas têm os mesmos sintomas, por isso que muitas vezes fica difícil de reconhecer, saber se a criança tem. Eu vou ler aqui, o nome desse filósofo é Ornat Apud. Ele diz o seguinte: quando recém-nascido se parece diferente dos outros bebês, ou seja, eles são diferentes das outras crianças normais, que raramente chora, torna-se rígido quando é pego no colo. O primeiro ano não pede nada, não nota sua mãe, sorrisos, resmungos, demonstra falta de interesse por jogos, é muito reativo a sons, não é afetuoso, a ausência de comunicação verbal ou não verbal, ou seja, ele quase nunca se comunica, ele prefere ficar isolado, sozinho.
É hipo ou hiperafetuoso aos estímulos, a aversão pela alimentação sólida, ou seja, ele só prefere mais a papinha, mamadeira, ele não consegue comer comidas sólidas, tipo arroz, feijão, essas coisas. Etapas de desenvolvimento motor são irregulares ou retardados. O segundo e terceiro ano é indiferente aos contatos sociais, comunica-se mexendo as mãos do adulto. O interesse pelos brinquedos consiste em alinhá-los, ou seja, ele sempre tem a perfeição de todos os brinquedos dele tem que ficar alinhado, não pode ficar nenhum torto, sempre eles têm como se fosse um toque. Procura estimulações sensoriais como ranger os dentes, esfregar as mãos. Muitas crianças, a gente vê os pais aí na escola e diz, olha, essa criança como ela fica rangindo os dentes e fica fazendo aquele barulho, que muitas vezes é incômodo, mas para eles é normal. Com essa declaração desse autor, nós podemos notar que cada pessoa portadora de autismo tem uma singularidade, ou seja, nem todos têm os mesmos sintomas. Muitas crianças quase não têm o sintoma, como eu falei no início, que as crianças com autismo, elas não demonstram falta na fala e são intelectuais, são inteligentes. Por isso, muitas vezes a pessoa diz, não, essa criança é porque ela gosta de ficar isolada, sozinha, mas não. Muitas vezes a criança não tem muitos os sintomas do autismo, mas mesmo assim elas são portadoras desse transtorno. Então, espero que tenha sido um material proveitoso, porque para isso nós buscamos muitas informações, ouvimos podcasts, assistimos vídeos, lemos alguns revistas, sites, para procurar expor de maneira simples, mais objetiva, sobre o transtorno de autismo, bem como a educação especial.